A República do Brasil vem sendo abalada intensamente há bastante tempo por inúmeros erros governamentais, impasses, corrupções, desencontros, contradições e, sobretudo, a deturpação das finalidades do Estado com o seu fim ao bem-estar social. Não é o que acontece. Vejamos alguns fatos. Corre o Lava Jato, surpreendente, a causar perplexidade todas as semanas pelas novas apurações e pelos envolvimentos de figurões que jamais se imaginava que um dia estariam nas barras da justiça ou na cadeia. Vemos agora a rejeição das contas do governo pelo Tribunal de Contas da União, evento que haverá de ser confirmado hoje, ao final da tarde, por mais que se tente descaracterizar a figura do seu relator, que outra coisa não fez, a não ser confirmar aquilo que já dizia no dia 17 de junho, quando baixava em diligência as contas do governo por 13 irregularidades. Estamos aí a ver também a conduta do presidente da Câmara dos Deputados, envolvido em desvios, conforme as contas da Suíça. A Petrobras inteiramente enxovalhada. A economia brasileira quebrada. O Ministério Público investigando uma medida provisória, segundo a qual o ex-presidente da República teria beneficiado seu filho. A tentativa de recriação do CPMF, a inflação crescente, os juros estratosféricos, a indústria sucateada. O ex-presidente Lula sendo suspeito de ter durante um longo tempo funcionado como office boy da Odebrecht. A Fundação Perseu Abramo do PT atacando o próprio governo do seu partido pela política econômica com a qual a entidade não concorda. São alguns fatos. Isso tudo é quase inacreditável. Por isso falei que a República do Brasil sofre um abalo extraordinário. Justamente a República, representação maior desse corolário que passa mais uma vez por um momento de extraordinária prova. Não é a primeira vez que a maior representação institucional do poder do povo é desafiado por aqueles que enxergam em sua própria ambição um fim em si mesmo. A história nos mostra e nos ensina. Quero fazer uma alusão histórica. No mundo antigo, houve uma situação parecida com uma outra república, a famosa República Romana. E houve um cidadão chamado Marco Túlio Cícero, uma das mentes mais brilhantes da história do período romano, que enfrentou a conspiração que tentava derrubar a República Romana, organizada por Lúcio Sérgio Catilina. Todos lembram a famosa frase de Marco Túlio Cícero: "Quos que tandem, Catilina, abutere paciência nostra." Poderíamos transpor hoje: o atual governo até quando abusará de nossa paciência? Hoje há uma outra conspiração contra a República, dentro do próprio governo, confuso, fragilizado, diante de tantos casos de corrupção. Uma administração que agora começa a adotar a intimidação como arma, como já houve o fisiologismo como instrumento, e durante os últimos anos a corrupção como método. O primeiro capítulo é bem conhecido. Veio pelas mãos do ex-presidente Lula, o mensalão, gestado e orquestrado sob suas barbas em sua casa civil. Como o presidente não sabia do que se passava na antessala mais importante da República? Denunciados, julgados e condenados, outrora próceres do partido, conheceram o cárcere.
passaram de presos políticos da ditadura a políticos presos numa democracia. Mas sabemos que os desvios não cessaram. Enquanto o mensalão era julgado, o petrolão era operado. A desfaçatez da quadrilha impressiona e parece não terminar. O petrolão seguiu pela administração Dilma com as mesmas digitais do mensalão, como afirmam os procuradores da Lava Jato. Diante de um governo alvejado pela mais importante investigação contra a corrupção da história do Brasil, o governo apequenou-se, passou a usar bravatas, intimidações, ataques contra aqueles que a investigam. Vivenciamos uma administração desacreditada politicamente, um governo que usa da barganha para manter-se no poder, um grupo que prefere a cooptação ao diálogo e opta por uma base alugada, ao invés de construir uma base aliada. Ministérios não podem servir de moeda de troca, como está acontecendo, para o loteamento de apoio no Congresso. E o que mais lamento, senhores senadores, é que o meu partido participa dessa cumplicidade das barganhas, evidentemente por uma parcela apenas. É hora de repensarmos o nosso viciado sistema de presidencialismo-coalizão. Nós que estamos na Comissão de Reforma Política, devemos pensar nas próximas reuniões e levar adiante a discussão desse presidencialismo de coalizão fisiológica, que é que, na verdade, que nós estamos vivendo. Repito, o Brasil vive hoje um presidencialismo de coalizão fisiológica, e isto não pode continuar. E isso é a fonte, é o berço aos casos de corrupção. A corrupção, esta que se inicia no Executivo e espalha-se como um câncer até mesmo para dentro do Congresso Nacional, uma forma de enfraquecer nossa democracia e nossas instituições. Nossas duas casas não parecem caminharem com consonância. A falta de quórum para sessões que estamos vendo nos últimos dias para resolver os vetos é um sinal eloquente desta falta de entendimento. Afinal, seja para que lado for, esses vetos devem ser votados. Quantas sessões já foram suspensas? Afinal de contas, de quem é a autoria? Será que Eduardo Cunha é que tem conspirado para que não se realizem os quórums devidos? Ou estaria havendo algum entendimento entre as duas casas? Ninguém sabe. A verdade é que se protelam indefinidamente essas decisões importantes. O Planalto não possui um projeto de nação no presente momento. Seus projetos são inconsistentes, sua política é incoerente. Basta lembrar a intitulada Pátria Educadora, que não consegue manter o ministro da Educação por mais de alguns meses e que sacrifica o essencial, que seriam as verbas para o Pronatec, para o FIES, para a Pátria Sem Fronteira. Enfim, é o que mais se tem sabido e ouvido, são os cortes da Pátria Educadora. Sem controle político ou econômico, operador do maior caso de corrupção de um país democrático na história do mundo moderno, como afirmou o jornal New York Times, essa administração passou a colocar em xeque esta república. Desqualificar ministros, intimidar opositores, cooptar parlamentares, fatiar investigações ou deturpar declarações não afastam fatos de que este governo maquiou as contas públicas em seu próprio benefício para ser reconduzido. Questionar nossas instituições torna-se apenas esta administração menos legítima, republicana, menos transparente. Lembrar de tudo isso, senhores senadores, não nos faz golpistas, mas legalistas. Esses escândalos não foram gestados pelo parlamento ou pela imprensa. São obras que aconteceram dentro dos últimos governos. Como parlamentares, nos insurgimos em defesa de nossa República, assim como um dia Marco Túlio Cícero defendeu as instituições contra as conspirações de Lúcio Sérgio Catilina. De quantos Catilinas e quais são os Catilinas de hoje? Cada um escolha os seus. São muitos
os catilinas que povoam a República do Brasil. Estaremos aqui, tenho certeza, os senadores, atentos, alertas, enumerando, denunciando, cobrando as falsidades, as corrupções, assim como um dia fez Marco Túlio Cícero contra a Catilina. Afinal, Cusco tandem abutere paciência nostra, Dilma. Ou, em bom português, até quando, presidente, abusará da nossa paciência? Quando é que retornaremos ao caminho da prosperidade, da transparência, de um país que até poucos dias atrás era a 7ª economia do mundo, hoje está caindo para a 9ª posição, em razão da subida da Índia e da Itália. Enfim, pouca coisa temos a comemorar, mas muita luta temos pela frente para reestruturar, para remontar este país tão cheio de abalos, tão cheio de contradições, tão cheio de corrupções. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.